iniciou um processo de discutir sobre o que é a vida, sobre a questão da neuroplasticidade e a saúde, mas de fato hoje nós estamos optando para dar esse terceiro passo, especialmente tendo em vista esse momento de final de ano. Não existe de fato um resumo do que a gente foi, num momento mais de interiorização, introspecção e ressignificação. De fato, a ideia, como a Jesus falou bem, é que isso seja uma partilha, como se a própria fala aqui fosse um tai chi. É um tai chi falado. Então, a ideia é que uma hora eu estou falando, mas se chegou até aí, que vocês devolvam algo. E que a gente faça essa respiração. Porque é muito intoxicante, às vezes, só alguém propor e a gente ficar submisso a uma forma de olhar o mundo que nem eventualmente seja a única ou a mais verdadeira, mesmo porque a gente está na mesma situação, se a gente puder fazer essa respiração, seria mais interessante. Agora, como todo encontro, a gente começa com uma história. E vocês lembram bem que a nossa última história foi aquela do sapo que a gente achou que fosse surdo, mas aquele sapo não era surdo, ele tinha tanta fé em si que, de fato, aquilo que a gente pensou que fosse uma dificuldade dos sentidos era uma fortaleza interior que o colocava em ressonância com um princípio mais elevado, de forma que, enquanto todo mundo achava que ele era surdo, ele simplesmente sabia pelo que veio e sabia o que fazer. Então, é só quando os nossos olhos ficam com um certo grau de amorosidade que eles começam a reler deficiências e entendê-las, compreendê-las como potencialidades. Né? E geralmente nós somos muito incisivos nos nossos julgamentos. A gente não é tão atento ao ponto de fazer a pergunta: puxa, por que as coisas estão sendo assim? E nesse porquê, nesse questionamento do porquê, naturalmente, e ainda de uma forma misteriosa, essa resposta nem sempre vem de fora porque alguém explica para a gente. Mas só nessa abertura desse porquê, desse estado de não saber, algo a partir de dentro brota. Uma desconfiança. Essa desconfiança é a tentativa da verdade nascendo. Então que os nossos porquês não sejam porquês que buscam ansiosamente que alguém venha e explique. Porque essa explicação que vem de fora geralmente mortifica. Agora, a explicação que vem de dentro é sempre algo novo, é algo pessoal e único. E nós somos únicos. Chegamos aqui sós, a partir do pai e da mãe, e nós morremos sós. Esse processo único que torna a vida tão especial, a vida é toda uma partilha, mas a gente entra por uma porta e sai por outra, imerso no campo de mistério. Então, nesse momento que a gente tem essa partilha de fora, é importante cuidar também desse valor interior, desse espaço de dentro, que tem muito a ver com o exercício da fé, de entrar em ressonância, e com o exercício do amor, né? O exercício de cultivar essa verdade. Então, hoje, nós vamos começar com uma história diferente. Na verdade, são algumas palavras que falam sobre o amor. Deus é luz. Se andamos na luz como Ele na luz está, seremos fraternais uns com os outros. Aquele que ama seu irmão está na luz, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e não sabe por onde caminha, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não amemos de palavras e nem de língua, mas por obras e em verdade. Pois, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, de nada me adiantará. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Parece haver uma hierarquia entre a fé e o amor.
fé sem amor parece ser inoperante. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas se houver profecias, falharão. Se houver ciência, desaparecerá. Olha que importante que é essa fala. No momento em que estamos estabelecidos sobre uma dinâmica de uma tecnologia profundamente arraigada na ciência, como sendo a portadora das verdades do mundo de hoje. Se houver ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora conhecemos em parte, e então conheceremos como também somos conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Hoje nós vamos tratar sobre a fé e o amor. Mas talvez, oportunamente, a gente possa explorar o que seja a esperança e o que ela está fazendo entre esses dois grandes atributos da fé e do amor. Uma esperança que talvez a gente tenha dificuldade de separar da expectativa. E para algumas pessoas, esperança é ansiosa, gera uma ansiedade. Mas a esperança não é ansiosa. A esperança é um outro estado. A esperança ela está revestida de paciência. Mas isso é um outro encontro, né, querido? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém a maior destas virtudes é o amor. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Deus é amor. E quem vive em amor está em Deus e Deus nele. Mas se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Nós temos dele também esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então tudo isso que a gente tem falado tem entrado em relação com um aspecto da vida que é um aspecto invisível. Amor, fé. Num momento da vida que estamos em relação com o mundo de uma forma muito visível e a partir dos 5 sentidos, como a gente já viu. Então, como resgatar esse encontro com esse invisível de forma a podermos ter essa segurança de que há algo e que isso não é só uma falação de alguém que enlouqueceu e criou um ponto de ficção? É simples, é só chegar no balcão aqui da Jerusha e ver que lá tem uma caixinha sendo apresentada com algo que se chama Cocorô. Quem entrou aqui e viu no balcão que tem lá escrito Cocorô? O que é Cocorô? Então, aquilo chamou minha atenção, eu não conhecia, aí vi que eram haikais, né? E não examinei direito, ainda quero ver, é bom que o senhor vai explicar. Senhor, Você vai explicar agora para nós que não sabemos. Eu vou arriscar, porque ainda bem que a Jerusha está aqui para corrigir, porque isso tudo é muito arriscado falando essas coisas, né, gente? Mas Cocorô é uma palavra de origem japonesa. E tem uma palavra que, junto com Cocorô, todos nós deveríamos pronunciar continuamente e vivenciar continuamente.
Makoto no kokoro. Opa, em vez de explicar o que é kokoro, inventou outra palavra. Makoto, sinceridade. Kokoro é o que parece. Ninguém precisa ser japonês ou ter nenhuma língua para saber do que se fala. Olha para a palavra, põe ela dentro de você, porque ela vai falar para você o que ela significa. O que é kokoro? Claro! Você já aprendeu japonês alguma vez? Essa relação, esse permitir-se estar em relação com a palavra, é algo que a gente tem anestesiado dentro de si. Porque a gente acredita que a gente que explora as coisas e aprende, pega o conhecimento. Mas, de fato, quando a gente põe uma pergunta para dentro, da mesma forma que abaixo da gente a gente tem os animais, os vegetais, os minerais, nós somos permeados por seres muito superiores ao humano. Anjos, arcanjos, arqueus, principados, exusiados, querubins, tronos, serafins. Esse permeio de uma realidade superior permite que muitas das respostas que esse plano não nos oferece sejam obtidas a partir de dentro. Mas kokoro significa coração. Mas muito estranho que no japonês, diferente de aqui, eles têm duas palavras para o coração. Qual outra palavra para coração, vocês que sabem japonês? Shinzo. Shinzo é coração. Só que Shinzo é coração, esse aqui que bate. Esse coração físico. Esse coração órgão. Esse coração que a medicina trata. Esse coração que, de alguma forma, a gente associa a uma ideia de amor, mas a gente não consegue entender como o coração pode ter relação com o amor. Mas é o aspecto físico do coração. Kokoro é o aspecto suprafísico do coração. Tudo que tem vida tem um aspecto físico e um aspecto suprafísico. Nós perdemos momentaneamente a relação com esse suprafísico. E discutir temas da natureza como a fé é a possibilidade de permitir a relação com conhecimentos que pertencem a uma realidade suprafísica. Então, para o japonês, Shinzo, coração físico. Kokoro, coração sentimento. Coração caráter. Coração amor. O coração que porta a vida e que se manifesta na vida no mundo físico em Shinzo. O fato é que, na ciência oculta das tradições que vêm do Oriente, mas permeiam o Ocidente, também sabemos algo a mais em relação a isso, que é o seguinte: na antroposofia, no conhecimento dos irmãos Costa Cruz, é descrito, além da anatomia física, essa anatomia humana do ponto de vista suprafísico. E essa descrição tem muita relação com o que a gente está vendo naquela caixinha de Haikai que fala do Kokoro e do Shinzo. Porque na anatomia física a gente tem um coração, conhece todos os vasos, a irrigação, a inervação do coração com muita perfeição. E isso a ciência convencional nos oferece muito bem. E isso é muito bom. Quando nós falamos em algo suprafísico, é importante saber que não existe nenhuma intenção em contrapor isso ao mundo físico ou à ciência convencional. Porque se um conhecimento superior não incorporar um conhecimento menor, não há uma verdade de fato. Porque aquilo que é maior sempre incorpora aquilo que é menor. Aquilo que rejeita, exclui e se contrapõe, sempre é algo para a gente estar atento. E na ciência oculta, especialmente nesse ramo que tive a oportunidade de me especializar, na medicina antroposófica, além do corpo físico, nós somos descritos como tendo vários outros corpos. E cada um desses corpos, que é motivo para outros encontros e outras palestras, traz uma qualidade de consciência que pode ser reduzida até esse plano onde a gente se encontra, mas que fala de coisas que estão muito além desse plano. E que quando a gente tenta trazer para esse plano, é como tentar entender a terceira dimensão tendo só duas dimensões. Precisa de um exercício de descolamento das nossas certezas que nós não fomos ensinados a ter nas escolas,
e no nosso processo de educação. Para aprendermos a respeito das realidades superiores, precisamos abrir mão das realidades e das bases sobre as quais nós construímos a nossa compreensão. Não é fácil, porque por um tempo parece que a gente vai enlouquecer. Mas logo acima do corpo físico, de acordo com a medicina antroposófica e com o conhecimento oculto da tradição do Ocidente, existe uma outra instância de corpo que é chamado de corpo etérico ou corpo vital. Esse corpo etérico, para quem tem muita apropriação do conhecimento científico, por favor, é importante não confundir com o conceito de éter que a ciência há algum tempo tentou defini-la no laboratório ao ponto de quantificá-lo, e na medida em que não se quantifica, se nega a existência do mesmo. Esse corpo etérico diz respeito a uma qualidade material que está no momento, além da possibilidade de quantificação e aferição pelos meios da ciência convencional. Mas nós sabemos que esse corpo tem 4 camadas. As 2 camadas mais próximas do corpo físico são mais robustas nas pessoas que estão mais materialistas. E as 2 camadas mais distantes do corpo físico estão mais robustas, luminosas e cheias de calor naquelas pessoas que já têm uma prática, uma forma de viver distanciada dessa realidade material. Olha, estar distanciado da realidade material não é negá-la, mas é compreender a que ela se presta e para que ela serve. E não se colocar contra ela, mas utilizar os recursos e as forças formativas que se materializaram aqui para viver uma vida plena. Nesse corpo etérico, que é a imagem perfeita desse corpo físico ao redor dele e o permeando, na 4ª camada desse corpo etérico, existe o que a ciência oculta chama de Kokoro. É uma estrutura que na ciência oculta, quando eu falar ciência oculta, estou fazendo uma contraparte com a ciência materialista. A ciência materialista, simplesmente, ela é permeada por esse campo quando eu falo oculto. O que é esse Kokoro? É chamado de átomo semente. O átomo semente está na 4ª camada desse corpo etérico, ou esse corpo vital. O que é esse átomo semente? Esse átomo semente contém tudo e toda a informação pessoal que cada um de nós porta em termos de tudo aquilo que foi vivido nessa vida e em qualquer outra instância que conscientemente a gente pôde entrar em relação. Desculpa, tem relação com o corpo muito sutil dos budistas ou do que os budistas indianos vão chamar de 7ª camada? Porque eu vejo que as muda de nome, mas a essência é a mesma. Perfeito. Existe toda uma anatomia oculta. Os budistas também existe um estudo do corpo como sendo um veículo setenário, ou seja, 7 camadas: físico, o etérico, e as 3 últimas camadas são corpos sutis para ele, que se chama, se não me engano, Atma, Isso, do ingênuo. Budi, e tem mais um nome, Manas. Então tem a ver com isso sim, mas a sua colocação está nos remetendo a uma instância ainda superior em termos de camadas, a algo que transcende o próprio conceito eventual do que seja um coração e que seja um amor. Algo que está muito mais próximo do plano espiritual, que é de difícil tradução em palavras. Então a gente está falando de algo mais perto aqui, mas já tentando uma aproximação com esse mais distante. Tem a ver sim, tem a ver. Esse conhecimento começa no Oriente. A civilização veio de lá para cá. Existe um movimento nesse sentido. Então hoje a gente tem um conhecimento ocultista ocidental. E a forma como a gente compreende esse corpo etérico posiciona nessa 4ª camada do éter uma porção que tem relação direta com o nosso coração físico. Eu digo isso porque eu pude vislumbrar essa caixinha de Haikar lá na frente, e eu acho interessante a gente perceber
que existe toda uma compreensão, de às vezes, de conceitos que a gente vê de forma curiosa na outra língua. Puxa, 2 palavras para coração, a gente pode até achar uma coisa esquizofrênica, mas não é. E o conhecimento, conforme ele vai adentrando planos superiores, ele tende à esquizofrenia. Do mesmo modo, pela generosidade do Criador ou da criação, ou o que quer que seja que esteja por trás disso, se a gente adentrar com a própria ciência física nos planos íntimos da matéria, nós vamos nos encontrar de novo com a mesma esquizofrenia. A esquizofrenia está dos 2 lados. E nós estamos presos ou seguros na matéria física, no nosso corpo físico, na nossa certeza, porque nós aprendemos a vivenciar e concluir a partir dos 5 sentidos. O que é a esquizofrenia no físico? É quando você estuda a física com profundidade e percebe que uma mesma coisa, uma partícula, ao mesmo tempo pode ser algo físico e algo não físico. Ou seja, uma partícula de matéria ou uma onda vibratória. E a ciência tem esse fato. É muito usado quando alguém, na tentativa de transmitir conhecimento, fazer uma associação de um achado físico com uma realidade espiritual. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Mas os achados físicos, eles podem gerar uma desconfiança na gente para que a gente se liberte do físico e, por analogias, se encontre com o suprafísico e com o espiritual. Está claro isso aqui? Sim. Então essa é a ideia. Temos um coração aqui e temos um coração vibratório. Nesse coração vibratório, é como se fosse, vocês que estão com um caderno anotando, é como se fosse um mecanismo automático do nosso ser mais essencial de anotar tudo aquilo que nós entramos em contato na vida presente. Tudo o que acontece. O que eu perdoo, o que eu não perdoo, o que eu faço, o que eu não faço, tudo que eu acho que eu estou fazendo escondido sem ninguém ver, tudo isso está sendo anotado. Tanto quando eu descobri isso, eu parei de ir nas aulas e anotar. Está tudo anotado? Acho que agora eu só preciso achar um jeito de conseguir ler isso aí. E é interessante o que vai acontecendo, porque você, num primeiro momento, você começa a desconfiar, e num segundo momento, começa a acontecer umas coisas. Parece que quando você pensa em alguma coisa, aquela informação vem. É um negócio esquisito que não dá para sair falando em qualquer lugar. Mas aqui a Jeruxa deixa esse espaço, e a gente poderia falar nessas coisas, né? Generosamente. Então, a partir disso, fazendo uma breve revisão do que a gente encontrou da última vez, né? Aquele aviso de sempre, do cuidado como o cego tenta guiar outro cego, o risco dos 5 sentidos e como eles nos prendem na forma de compreender o mundo, aquela leitura de fé que muitas vezes a gente acha que é um negócio só de acreditar, mas que no Antigo Testamento, enquanto emuná tem a ver com uma firmeza interior e de muito respeito àquela história do sapo que a gente ouviu. O fato da fé ter um aspecto racional ou irracional, estou passando rápido porque a gente discutiu tudo isso no encontro passado. E que a fé racional é aquela convicção firme, intelectualizada, que ela precisa de algo, né? De alguma forma vivenciada interiormente para entrar em relação. E a irracional é aquela coisa que é uma submissão geralmente de cunho emocional. Então, muita atenção. Por quê? Porque a espiritualidade, as igrejas, os espaços onde é possível a gente entrar em contato com algo superior, muitas vezes são permeados de uma forte atmosfera emocional. Atenção. Atenção. Pena, medo, muito choro. Esse campo de perturbação emocional, ele pode nos fazer reféns. Percebam que a nossa própria mídia hoje trabalha demais esse campo de perturbação emocional para dizer o que é o que não é, para esconder uma informação e colocar outra. Percebam recentemente, não vamos falar a respeito, mas saibam o que eu estou falando, como tudo isso acontece de uma forma muito silenciosa e subliminar. Especialmente num templo religioso, num encontro de outra natureza, quando isso acontece, é importante que a gente saia desse automatismo e se torne presente. Não sejam reféns disso. Se apropriem disso. E aí, discutimos sobre como seria uma experiência de fé no reino vegetal. Vocês lembram disso? Pô, não tinha ninguém aqui da última vez? E a gente até falou o que é a fé no reino vegetal. E a gente lembrou, o verde nas folhas é uma fé.
Porque o contato da luz com a intimidade da constituição física daquela folha permite que o tamanho das ondas eletromagnéticas da luz, o tamanho da constituição, da interação interatômica da estrutura da folha, o verde surge. E fé é uma relação de interação. É uma permissividade para que as coisas sejam simplesmente o que elas vieram ser. A fé é a firmeza de propósito de ser aquilo que você é e entrar em relação com isso. Então, no reino vegetal, quando você vê o verde, isso é uma experiência de fé. Quando você vê uma semente germinando e não acreditando que, deixando de ser semente, ela vai morrer e por isso ela se recusa a virar flor, você vê uma experiência de fé. Teve uma fé aqui de que não há morte e que qualquer processo de transformação, por trás dele subjaz a ideia de vida. Não é interessante? A questão do heliotropismo da planta, de ter a ousadia de crescer na direção do sol, é um ato profundo de fé no reino vegetal. Por que eu estou falando do reino vegetal? Porque quando a gente está em coma na UTI, em que estado que a gente fica? Vegetativo. Então nós somos também isso. Mas se a nossa fé for simplesmente de natureza vegetal, nós não vamos longe. Porque quando se está no estado vegetativo, na UTI, nós mesmos não podemos fazer nada por nós mesmos. Mas sempre vai ter um espertinho que vai querer te dizer como as coisas são e o que fazer. E não há nenhum problema que um espertinho nos dirija temporariamente, até que a gente tenha musculatura para nos apropriar daquilo que de fato viemos fazer. Está claro isso ou está muito estranho? Não está radical demais? Se tiver, você me critique, tá? Porque isso é uma forma de olhar para essa questão. Aí tem a questão do sapo, né? E o risco que a gente correu da opinião pública e a importância da opinião interior dele para ter conseguido chegar onde ele chegou. Mas e aí? E no humano? O que é a fé? Como que essa fé se manifesta no interior do humano e na nossa fisiologia? Porque a atitude de fé interfere na nossa... Toda atitude suprafísica, enquanto escolhas de natureza de caráter, escolhas ideológicas, interfere demais no nosso corpo físico. O fato de sermos apegados demais a algo ou a outras instâncias, seja quais elas sejam, por exemplo, não perdoar, ou coisas dessa natureza, abstrata, também reflete no mundo físico como maior apego, não só às coisas à sua volta, como a própria estrutura física que começamos a gerar, decorrente dessa forma de se relacionar com o mundo. Vamos começar a observar aos poucos essas questões. Né? Então, no humano, o que é a fé? Se no vegetal é aquilo, quando a gente vem para o humano, no que a fé se transforma? Fala, Luiz. Eu gostei daquela frase que você colocou, que fé é a firmeza de propósito de encontrar aquilo que você é no reino vegetal. Eu acho que o humano deveria, hoje em dia, se espelhar no reino vegetal, porque o humano já está tão deteriorado por todo esse mecanismo de manipulação que existe no mundo, que a gente não percebe, né? Que nos desconecta da nossa essência. Então, se a gente se espelhar no vegetal e tiver essa firmeza de propósito de encontrar o que nós somos, a gente já está exercendo uma boa parte da fé. Isso. Então essa firmeza de propósito, quando ela vem para o humano, ela ganha uma outra qualidade. Ela ganha firmeza de caráter. É a forma como eu estou e me movimento no mundo. Essa firmeza de caráter, por mais que na fisiologia convencional, médica, que a gente aprende, não tenha uma liberação específica de um neurotransmissor ou de uma substância hormonal, na ciência oculta ele explica muita coisa. O que ele explica de acordo com o pensamento antroposófico, por exemplo? Quando nós dormimos à noite e o corpo repousa, de acordo com esse conhecimento, essa parte consciente que está aqui hoje interagindo entre nós, ela se descola do corpo. O corpo físico permanece com a parte física e duas camadas etéricas, que são suficientes para manter os processos vegetativos.
existe toda uma conexão de laços não visíveis que mantém a vida. Se vocês procurarem em literatura, vocês vão ler sobre algo que se chama, por exemplo, o fio de prata. Leiam sobre o fio de prata e veja o que a tradição antiga e como a tradição antiga trata desse cordão prateado. O fato é que nós nos descolamos e vamos habitar essas instâncias superiores que existem nas diversas nomenclaturas e vamos continuar o nosso processo de relação, onde nós adquirimos informações, entramos em relações com questões que precisamos transmitir aqui, para depois, uma vez ancorados, possamos transmitir. Mas, de fato, o que acontece com esse corpo que fica deitado, em sua parte física e suas duas camadas etéricas, do ponto de vista da ciência oculta, da antroposofia? Segundo Rudolf Steiner, seres dessas alturas maiores se aproximam do nosso corpo para fazer como que um processo de revitalização daquilo que foi durante o dia desvitalizado. No entanto, toda mentira, todo engano, todo não perdão, tudo que você segurou do outro, tudo aquilo que você equivocadamente acreditou não havia ninguém vendo enquanto você agia, gera nesse corpo que agora está sendo trabalhado por esses seres, como que endurecimentos. Imagem congelada. Endurecimentos. Porque, sabe um tumor, que é uma pelota no corpo? Vamos falar num estado que antecede a geração de um tumor, de um câncer. Porque aí a gente começa a olhar para o câncer como uma bênção e não como algo ruim. Porque tem pessoas que a doença é imprescindível para descristalizar o processo. É uma oportunidade. Só que antes do câncer ser o que ele é, eu olho para a Priscila porque ela é uma autoridade na área da oncologia. Antes dele ser aquilo, ele tem um processo de ser. E por mais que a nossa fisiologia explica claramente os agentes oncogênicos, tudo, ela negligencia hoje as deformações do caráter enquanto processos que determinam a formação do adoecimento no corpo. Porque isso é uma fisiologia que não está ao alcance do laboratório hoje dosar uma substância. O laboratório hoje ele dosa a substância final de um processo que já está consolidado. Mas essas entidades, quando elas se aproximam do corpo para fazer esse processo de limpeza e encontram aqueles endurecimentos, elas não conseguem proceder naquele corpo a uma purificação completa do mesmo. E aquelas porções que não foram purificadas, no dia seguinte, ou depois de muito insistir em certa atitude, em certo comportamento, naturalmente vão se desenvolver em formas diversas de adoecimento, desde as dores até as insuficiências dos órgãos. Tudo começando com as escolhas que a gente fez do ponto de vista do nosso caráter. E aí é importante fazermos uma ligação com o nosso último encontro, porque no nosso último encontro exploramos como que a dinâmica zodiacal, como que a geometria celeste guarda uma relação com a informação daquilo pelo que viemos fazer aqui. E na medida em que ignoramos essas informações, podemos nos equivocar. Daí a importância do nosso último encontro. Porque conhecer a fisiologia humana, você vai no manual de medicina e conhece. Mas desenvolver uma compreensão do que fundamenta o nosso caráter, do porquê sermos de uma determinada forma, implica num esforço sobre-humano que as nossas escolas hoje não estão nos oferecendo. Percebe a situação que a gente se encontra? Então é por isso que a gente tem a mídia que a gente tem. É por isso que a gente tem o governo que a gente tem. São reflexos da situação que a gente se encontra. Então não são eles, somos nós. Nós somos aqueles caras. Estaríamos fazendo a mesma coisa. Então precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Então qual é o pedido que para o alto poderia pelo menos impulsionar que a gente melhore? O seguinte pedido: aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor. Entender que possa haver um serviço que a gente precisa fazer, da mesma forma que uma profissão que a gente precisa professar.
E quando a gente faz o que precisa ser feito, o sofrimento, a dor, o adoecimento, eles vão ser mais raros. Ou, se vierem, vão ser muito mais profundamente significativos e inspiradores para aqueles que nós encontrarmos. Nós passamos a ser o portador de um conhecimento maior. Como naquele encontro que a gente teve, que cada um aqui pôde falar, lembra disso, Deus? Das experiências de adoecimento pelas quais passaram, inspirando as demais pessoas a um processo de autoanálise para que eventualmente não adentre um espaço mais desatencioso do viver, não é? Foi muito bacana aquele encontro. Muito bacana. Então, além dessa firmeza de caráter, que está relacionado brevemente com essa fisiologia que eu expliquei de uma forma muito superficial no nosso processo de purificação no tudo, nós temos também a questão, a semelhança da flor que tem o heliotropismo, o convite de que para o exercício da fé seja pleno, exercitemos o teotropismo, o tropismo para Deus. O que é Deus? Não sei. É tudo aquilo que eu não sei. O Santo Agostinho falava assim: se me perguntam o que é Deus, eu não sei. Se não me perguntam, eu sei. Se ele falava assim, a gente também pode falar. E falar assim é profundamente teotrópico, porque nos esvazia de nossas pretensões e nos aproxima de todo esse tecido de mistério que nos permeia e nos informa continuamente. Mas por termos ou estarmos trabalhando apenas nesses 5 sentidos, nós somos como que surdos, cegos e insensíveis a isso. Então, como sensibilizar? Um encontro como esse, um espaço como esse, práticas que acontecem nesse espaço, são tentativas de sensibilizar o humano e os seus veículos a esse campo informacional que nos circunda. Porque, de fato, esse campo informacional não está nem um pouco preocupado em fazer marketing da sua existência. Então, vocês não vão escutar falar dele na televisão. E vocês não vão encontrar toda hora pessoas que vão estar disponíveis a se exporem a falar sobre isso. Por muito tempo, essas pessoas foram afastadas, foram demitidas, foram crucificadas e foram expulsas. O tempo gera uma experiência que determina o estado de discrição. Discrição. Silêncio. Como quando vocês compram um carro novo, vocês querem um motor barulhento ou silencioso? Se você não ouvir, melhor, mas você quer que funcione, né? Então faça funcionar, seja discreto. Eventualmente, algum de nós, tem essa missão de caminhar na direção da cruz e depois mostrar para o outro o peso daquela cruz, das mais diversas formas. E o adoecimento e a oncologia tem muita experiência nesse sentido. Vai falar alguma coisa? Não, pessoal? Está claro até aqui? Não estou viajando, não? Se eu estiver viajando, vocês me falam, porque eu também preciso redimensionar essas ideias continuamente. Porque é muito esse terreno de falar de uma fisiologia oculta é muito delicado. Vocês precisam cuidar para ver se as minhas palavras e as minhas associações não os estão induzindo. Vocês precisam escutar as fontes que eu estou citando e ir lê-las para ver se eu não as interpretei de forma equivocada. É importante isso, porque senão é como que se fôssemos a uma academia ou num local como esse onde se pratica o Tai Chi, um amigo muito querido, e falasse para ele: vai lá, pratica Tai Chi para mim, porque eu quero ficar bom. Ou a gente faz esse exercício, ou simplesmente vê a Gerucha fazendo, claro que é uma delícia, mas nada acontece. Então, uma pergunta. Para você, quando você fala Deus, você quer dizer uma força criadora ou você quer dizer mais do que isso? Porque eu tenho um certo cuidado quando eu vou falar Deus, porque cada pessoa interpreta isso de um jeito, vai depender do dogma que ela carrega. Então, quando você fala Deus, você está falando a uma entidade suprema criadora, uma força, todas elas? Quando eu falo Deus, eu não tenho a mínima ideia do que eu esteja falando.
Mas tudo isso que eu não tenho ideia alguma do que eu falo, inclui a possibilidade disso. Porque se eu tiver qualquer ideia do que seja Deus, quando eu conversar com o outro, eu estou em processo de afastamento do outro. Se eu estiver preenchido por uma forma de olhar, o que seja a dinâmica ou a possibilidade de Deus, eu estou fechado à possibilidade do outro. Eu estou afastado de Deus. Então, quando Santo Agostinho fala, quando não me perguntam, eu sei, ele está tentando de algum modo nos aproximar desse estado de relação com o mistério, de respeito ao outro, que às vezes, eventualmente, tem um conceito de Deus antropomórfico, e que se você tirar aquilo dele, você tira o chão dele. Então, aí com ele eu vou conversar desse jeito. Com aquele que sabe que você é um veículo centenário, eu vou conversar de outro jeito. Com aquele que sabe que Deus pode estar dentro de todo esse campo que permeia, ainda que com diferentes nomes, eu vou conversar com ele. Então, quando a gente sai desse mundo onde tudo é tão definido, com o hábito de definir, como na tentativa de entender o suprassensível, a gente entra em riscos. E da mesma forma que tem seres que sabem aqui, conforme ascendemos na compreensão dos mundos suprassensíveis, existem seres habitando e que também vão dizer que sabem, e que são seres separativos. E da mesma forma que você pode ser escravizado aqui, você pode ser escravizado em vários níveis. Então essa atitude de abertura e de disponibilidade para estar em relação, para compreender o suprassensível, no meu entender, ela é importante. Talvez o ser que tenha a visão plenamente aberta e possa definir com mais clareza, saiba apontar para uma determinada região e dizer, isso é Deus, isso não é. Mas nós lemos aqui que Deus é amor. Mas tem outros lugares que está escrito que Deus é luz. Então talvez Deus não seja uma coisa só de fato, mesmo nos livros sagrados. Isso pode nos encorajar a um desapego dos nossos conceitos. Te enrolei ou não? Não. Por exemplo, eu entendo exatamente o que você está falando, mas para mim, quando a pessoa está falando de Deus, ela está se direcionando mais a alguma coisa teosófica. O importante é assim, você tem que saber quando você fala Deus, do que se trata. O que é ou o que pode ser. Para quando você escutar a pessoa falar Deus, você entende de onde ela está falando e estabeleça um diálogo. Porque o diálogo é muito superior à questão do conceito. O conceito é uma morte. Tem morte no conceito. O diálogo é um fluxo. É uma partilha, é uma comunhão. Todo diálogo é uma comunhão. E os seres de luz que habitaram a Terra, eles nos deixaram a importância da comunhão enquanto diálogo do suprassensível. Você falando aí me lembrou do Martin Buber, né? Ele fala da relação eu-tu, eu-isso. E eu fiquei pensando que se a gente rotula Deus disso, em vez de você ter uma relação com ele eu-tu, você vai ter uma relação eu-isso. E o fluxo vai ser completamente diferente nos dois casos, né? É genial, porque Martin Buber, no Eu e Tu, além de descrever a dinâmica de relacionamento entre você e o outro, num dos capítulos finais, ele explora a dinâmica de relação entre você e Deus. Então ele te entrega essa possibilidade de articular essa compreensão de como se relacionar com o suprassensível ou com o divino. Eu e Tu. Martin Buber é realmente muito especial nesse livro. Muito especial. Então estamos falando aqui de teotropismo, firmeza de caráter e amarrando com a fisiologia oculta e com o processo de viver de algumas dificuldades do corpo. Importante saber, né? Os sentidos, de novo, eu insisto muito nisso, eles são limitados. E está aqui quem é esse personagem? Vocês conhecem esse personagem? Homer Simpson. Homer Simpson. Ele não nos deixa mentir. Porque essa ressonância que ele fez, você vê, o que era a vida dele? Né? Alguma vez ele não estava segurando uma latinha de cerveja na mão?
Então é isso que acontece. Por mais que eu seja médico cirurgião e vou me beneficiar de quem bebe cerveja, porque se você bebe cerveja e chega numa determinada idade, ou você consome bebidas alcoólicas ou coisas dessa natureza, o cérebro de vocês fica como no comercinho. Então, só de balançar o cérebro, vocês têm um hematoma subdural crônico e vocês me procurem, eu vou ajudar vocês a fazer uma cirurgia. Vai ser muito tranquilo, porque das cirurgias é a mais tranquila. Mas o ideal, para quem quer alguma coisa relacionada mais à saúde, é não adentrar as limitações do sentido. A pessoa limitada pelo sentido é aquela pessoa que acha que tudo na vida tem que ser fácil e gostoso. Ah, isso aqui é legal. Ah, só um pouquinho. Ah, isso aqui é... Né? Porque é refém dos sentidos. Queimou? Quem quer falar alguma coisa enquanto isso? A ideia de que Deus é movimento, essa ideia de que Deus é movimento, é uma ideia que assim, eu sei, eu conheço como vindo dos celtas, e me parece que isso é, assim, é tudo, Deus é tudo, é um movimento que a gente não vê, né? Que a gente não sabe. O que vocês acham dessa ideia de Deus como movimento? Gosta? Ele também é movimento. Também Mas é curioso quando a gente observa dentro da prática que o Ocidente escolheu como sendo prevalente dentro da dinâmica do cristianismo, como que isso é tratado do ponto de vista dos livros sagrados. Porque nas traduções originais se diz que no princípio é O verbo. o Logos. O Logos é a palavra. A palavra é antes do verbo. Porque a palavra é. O verbo é movimento. O movimento do princípio é e o verbo se fez carne. Aí tem o verbo, aí tem o movimento. Mas quando um texto sagrado utiliza uma palavra logos, que é uma palavra primordial de outra língua, para tentar nos dizer do que se trata esse princípio, nós corremos um risco. E quem não estudou bem em português fica prejudicado nessa hora. Porque é importante, nesse momento, compreender a diferença entre um substantivo, um verbo e um adjetivo. Porque substantivo tem uma relação íntima com a questão da palavra substância. Tecido. Nós estamos imersos na substância física. As pedras também estão imersas nessa substância física. Agora, qual é o exercício dinâmico do verbo no reino mineral? Como que o mineral está no mundo? Ele parece um verbo não conjugado, né? Ele parece substância pura. Né? Por que essa discussão é importante? Porque o próximo passo desse encontro é justamente falar sobre a questão do amor. E aí a questão do movimento é muito importante. Porque uma coisa é estar no amor, a outra coisa é amar. A conjugação do amor é um princípio inferior ao habitar o amor enquanto comunhão de substância. Se eu amo, eu fiz escolhas, eu estou manifestando. Mas se eu estiver no amor, eu não preciso mais dizer que eu amo. E o exercício do amor e essa palavra está muito vinculado a um sentimento. Isso faz com que muitas pessoas estejam hoje lendo o amor a partir de uma perspectiva sentimental e emocional. Ah, eu te amo. Sem compreender o que está dizendo. Ela quer dizer que eu gosto de você, eu te quero muito. Mas estar no amor é uma outra coisa, é um tecido, é uma substância.